Fala aí, pessoal, eu sou o Eric Daldegan. Eu sou o Felipe Guimarães. E esse é mais um episódio do Pode Vir Crente, que eu estou empreendendo. Filipão, mais um episódio indo ao ar, cara. Glória a Deus por isso, Eric. Não é, cara? Glória a Deus por isso, meu irmão. Depois de 1 ano e pouco, a gente continua aqui. Vamos continuar por um bom tempo, cara, se Deus quiser. Enquanto Ele permitir, estaremos aqui. Exatamente. Cantando o amor dele para sempre, Isso. como diz a canção. E sempre trazendo assuntos importantes, assuntos relevantes. Sim, principalmente para o cristão empreendedor. Exatamente. Mas para quem quer empreender também. E uma coisa legal, Eric, já vou até pegar esse gancho do seguinte. Vamos. Até porque o tema hoje vai rondar em cima disso aí. Às vezes nos questionam, nos perguntam sobre empreendedorismo, negócios e tudo mais. Cara, mas empreendedor não vive só de negócio, né? É verdade. Empreendedor... As pessoas gostam de separar, né, os personagens, né? Não, vamos falar de finanças, de investimentos. Não, cara, porque eu sou em casa sou um, no trabalho sou outro. Não, o indivíduo é um só. Nós somos espírito, né? Um espírito é um só. É isso aí. Só que então a gente vai trazer temas relevantes demais para quem é empreendedor e para quem quer empreender. Não é isso? É isso. E para quem quer se dar bem na vida. Também. O empreendedor também quer se dar bem na vida. É isso aí. E aí? Com quem nós estamos hoje? Hoje nós temos uma convidada mais do que especial. Hoje o microfone tá fluindo. O microfone vai começar a pegar fogo. Vai começar a pegar fogo, editor. Olha aí. E aí? Quem tá aqui hoje com a gente? Nada menos que ela. Rebeca Bravos. E aí? Sou eu. Seja muito bem-vinda ao Pode Vir Crente, Rebeca. Muito obrigada. A gente já vai começar com uma pergunta já... Podemos começar? Já bota fogo no microfone dela, vai lá. Já pra incendiar. Conta a história do microfone aí, cara. Pois é. Já reparou que o nosso microfone pega fogo? Então isso aí tem uma pegada muito legal. Quando a gente migrou de 1 ano, o Eric queria acabar com o microfone. Não queria acabar com o microfone. Brincadeira. Eu queria só reestilizar ele. Eu queria reestilizar. Mas qual é o ponto do microfone? Quando a gente olha para o microfone, isso está muito ligado ao que a gente faz aqui. O que a gente faz aqui, basicamente, é dar voz e permitir que o Espírito Santo incendeie essa voz para que ela ecoe nos corações, que ela atinja realmente vidas a ponto de transformá-la. Então a gente ficou muito com esse microfone nessa ideia assim de... Cara, decidimos mantê-lo original. Mudamos a fonte, mudamos alguma coisa. A gente coloca a voz e o Espírito Santo vem e incendeia. Ele é que faz. Então, para incendiar o seu microfone... Bota fogo no microfone dela, isso aí, editor. Para começar... Quem é Rebeca Bravos? Rebeca Bravos. Sou uma mulher, mãe, esposa, filha. Sou empreendedora. Sou filha amada do Pai. Eu acho que isso é o que mais me define hoje. Filha amada de Deus. O resto todo vem depois disso. Olha aí, olha aí. Amém. Já começou já... Empreendedora em que área? Que ramo de atuação? Vamos lá. Então, eu vi que você é fotógrafa, né? No briefing ali que chegou pra gente, né? Que desceu revelado lá. Fotógrafa. Tem um grupo de empreendedorismo feminino em Niterói, entre elas. Tô ligado. Então, vamos lá. Vamos. Então, eu sou fotógrafa, tenho um estúdio fotográfico aqui em Niterói. A maior parte hoje dos meus trabalhos são com mulheres. Acaba que tenho essa proximidade por conta do grupo Entre Elas. Sou sócia de uma marca de roupas esportivas, a LTZ Esportes. Tenho uma mentoria de mulheres e o Entre Elas, pouca coisa. Pouquíssimo. Aí eu falo, depois disso tudo, eu falo assim, tenho um marido, uma filha, 2 gatos e um cachorro. Pessoa à toa, né? Caraca, mas como é que surgiu tudo isso? Primeiro foi a fotografia? A fotografia surgiu, eu fui convidada para trabalhar numa startup em 2020. E através do direct do Instagram, uma pessoa me mandou uma mensagem. Olha aí, ó. Na época eu ficava assim, a gente estava na pandemia, né? Eu falava assim, Deus, verdade, pandemia. Eu sei o que eu quero, porque na época eu queria voltar a trabalhar com comércio, mas me direciona para o que o Senhor quer. E nessa época eu nem era crente, tá? Como assim? Olha, como assim? Não, peraí. Eu Para tudo. Como assim? Nessa época, eu só era filha de pastor. Aham. Eu te entendo. Eu era filha de pastor, criada falar na assim igreja. Agora. Gostei. Gostei. Melhor do que desviado. Não é? Então. Gostei.
tinha princípios. Sim, sim. E aí, é aquele negócio, né? Ninguém acredita em Deus até o avião começar a cair. Sim, verdade. Aí, começa a cair o avião, você começa a orar pra Deus. E aí, na época, eu comecei a falar isso. Falava assim, Deus, eu sei o que eu quero, voltar pro comércio. Agora, o Senhor abre as portas que o Senhor quer que eu vá. E aí, eu recebi um direct no Instagram de uma pessoa falando assim, oi, eu vi que você trabalha com alimentação saudável, porque eu tinha tido um espaço da... Pode falar, Marco? Pode. Da Herbalife. Ah, sim. Espaço de vida saudável. E aí, fechei antes da pandemia, uma semana antes da pandemia. Era físico, né? Era um espaço, Era físico, né? É, a pandemia. E aí, eu falei assim, gente, isso é golpe? Mas bora lá, né? Tô em casa, vou fazer essa entrevista. Aí marcamos uma entrevista, ela falou assim, eu moro em Londres, tem uma empresa que vai funcionar no Brasil, e eu queria saber se você quer trabalhar com a gente. Ainda não tem o aplicativo, a gente tá criando. E eu fiquei assim, gente, não é possível. Ela falou assim, quanto você quer ganhar? Pô, caramba. Assim, tô tudo na mão, assim. Vem alguém de Londres perguntar quanto é que você quer ganhar. Muito suspeito, né? Muito, eu falei suspeito, assim, gente, isso é golpe. E aí, em seguida, né, eu fui e falei quanto que eu queria na época e tal. Ela falou, você quer receber em real ou em Libra? Pergunta chata, né? Nossa. Libra, escolhi Libra. E aí... Não importava nem o valor. Só em receber em Libra já tá valendo. Tá valendo. Aí eu falei assim, vou trabalhar um mês, se eu não receber, tá bom. Tudo certo. Tá certo. Um mês depois, eu fiz a conta no Wise, recebi. E caiu as libras. Caiu a Libra. Aí eu falei assim, então é de verdade? Na época eu tava morando em Araruama. Falei assim, vou alugar meu apartamento, vim pra outra cidade com a minha filha. E aí, com isso, ela falou assim, você tem vontade de estudar fotografia? Aí eu falei assim, tenho, pode ser. Mas o trabalho era o quê? Eu ia ser, eu ia ser coach da empresa. Tá. Era uma empresa de reeducação alimentar que ia ter vários chats. Legal. Então, eu iria fazer uma mediação ali. Ah, legal. Tá, Então, tem nada a ver com fotografia, né? Nada a ver com fotografia. E ela falou, você quer fazer a produção de conteúdo da startup? Não, e ela te achou por conta do... Instagram. Por conta da tua expertise do comércio, da vida saudável, legal. Exato. Aí eu falei assim, quero. Ela, então tá, então a gente vai pagar pra você a formação em fotografia e montar um estúdio na sua casa. E aí comprou todos os equipamentos. Olha. Comprou, tipo, assim, tudo de cozinha, porque era de reeducação alimentar, então eu escolhi todos, assim, pratos, garfos. Que doideira, irmão. Exatamente. Aí aprendeu fotografia. Aprendi, estudei. Ela, depois da fotografia, falou, você quer estudar vídeo? Ah, eu quero. E aí eu fui, quanto estudei. tempo com eles? 1 ano e meio. Até perder o aporte financeiro. Porque era uma startup. Era uma startup. A gente tinha um aporte financeiro que era lá, né, de Londres. Sim. E aí, quando perdeu o aporte financeiro, foi assim, tava começando a fazer a formação da Febracis. Ah, tá. Que eu ia fazer a formação em coaching, exatamente. E aí, no dia que ia começar a formação, ela me liga. Ela fala assim, olha, eu vou falar por respeito, né? Porque você tá aqui desde quando tudo era mato. A gente perdeu o aporte financeiro, não tem dinheiro na conta e não tem salário amanhã. Eita. Aí eu falei assim, cara, tudo que eu tenho agora é uma conta de 10 mil reais pra pagar da formação. Vou estudar esse negócio aqui. Aí lá as pessoas perguntavam, você fotografa gente também ou só comida? Eu não faço de gente. Sempre gostei. Sempre tirei foto. Não, a comida apareceu, mas eu gosto de pessoas. O que não era uma verdade. Que não era uma verdade. Comida não fala, irmão. Comida não se mexe. Caramba, comida não reclama. Comida tem um cheiro bom. Comida no final você come. É isso aí, ó, é verdade. Caraca. E aí eu comecei a fotografar gente nessa ocasião. Da galera lá. Sim. Fiz a formação, aí eu falei assim, que é um curso pra quem já não tem emprego? Vou comprar o restante da grade. Você fez Green ou Golden? Green. Eu fiz o Golden. Aí eu eu ganhei o perfil comportamental. No caso, a formação da Febracis de perfil comportamental. Quando você fala Golden... Golden é o pacote que eles chamam. É Golden Belt e Green Belt. Isso, é a grade de cursos. A grade de curso, Isso. Legal. Aí quando eu terminei aquela formação toda, eu falei assim, gente, o que impacta as nossas vidas são as pessoas, são as histórias. Por isso que o podcast existe. Sobre histórias. Isso, sobre Tudo no final se resume a histórias. Todo mundo para pra ver uma boa história. Porque conteúdo a gente tem, cara. Mas história, as pessoas precisam se entregar. O conteúdo ganha vida. E aí eu falei assim, eu quero fazer um café da tarde
para poder receber as mulheres que estavam comigo nessa jornada. Vou dar um nome. Encontro entre elas. E assim então surgiu aí o Entre Elas. Exatamente. E aí surgiu, era fechado para as minhas amigas. Sim. E depois que eu fiz esse, começou a ter uma repercussão grande nas redes sociais. E o pessoal falando para eu fazer de novo. E aí já tem 3 anos o Entre Elas. Que legal. Olha isso. Então, mas tem, aí todo ano tem... Eu faço agora encontros mensais. Café, negócios e experiência. Mas presencial. Presencial, 100%. E eu faço, tipo, absolutamente tudo, assim. Digo da comida. Você que faz a comida? Você que faz a comida? Que legal. Aham. O sanduichinho. Deixa eu perguntar, é só pra mulheres? Só pra mulheres. E assim, é um café da tarde extraordinário. Mas aonde que é? Tem um local, você escolhe os eventos? Eu faço na Gavião Peixoto, em Caraí. A gente faz numa cobertura lá. Legal. Aí tem meses que eu convido pessoas. Mas você aluga o espaço? Aluga o espaço. Legal. E tem meses que eu mesmo faço, né? Porque eu entendi que lá era o lugar de eu transbordar todo o conteúdo da Febracis. Que legal. Que é o que você falou, vocês falaram, né? Por trás do CNPJ tem CPF. Por trás do CPF tem coração que bate. Total. Então a gente eu preciso transbordar o conhecimento que eu E aí tem atividades ou é só bate-papo, network? Como é que funciona? A gente cada um tem um estilo, um perfil, uma dinâmica? Não, a nossa dinâmica a gente chega lá, tem algumas expositoras, algumas meninas do próprio grupo que aproveitam para expor. Legal. Eu divido em grupos de 5 pessoas, mais ou menos, que esse grupo que eu divido é onde as meninas se conectam do início ao fim. Porque eu sou uma pessoa que não consigo me vender em 30 segundos. Então, o modelo de networking que você tem que falar rapidamente, em 30 segundos, tudo que você faz não funciona. Pitch de elevador. Não consigo. Eu sou das conexões verdadeiras e genuínas. Então, eu quero que as pessoas tenham a oportunidade de se conectar genuinamente entre elas. Legal. Então, ali, quando tem, né? Tem a palestra, tem algum tema do encontro. Sim, sempre tem alguma coisa. E elas vão, entre aspas, discutir naquele grupinho. Então, elas se apresentam, falam dos seus negócios. Tem ali a troca e, no final, tem o café da tarde. E é um tempo que é um período de quanto? Um dia inteiro não, né? A gente abre 2 da tarde e vai até às 18, mas começa às 15 horas. É um período bom. Sim. E dá pra gerar conexões genuínas, né? Dentro do que você falou. Isso é muito legal. Então, entre elas, fotografia. Você falou umas coisas aí. A mentoria de mulheres. Então, e a mentoria? Daí surgiu a mentoria? A mentoria chama Comportamento Alma e Espírito. Legal. Ela não é do Entre Elas, é da Rebeca. Porque o Entre Elas, ele não tem cunho religioso. Sim. Ele é como é que fala? Laico. É laico. Tá. Você tá atraindo pro empreendedorismo, pro encontro de mulheres, o network. Exatamente. Não a galera tem fazer cunho conexão, religioso. fazer negócio, é isso? É isso. E vai gente de todo tipo. Vai. Sim. Todo legal. tipo. E aí, a minha mentoria é comportamento alma e espírito, porque eu entendi o quê? O comportamento é aquilo que a gente precisa reprogramar. Então, a gente trabalha a reprogramação de comportamento, mas tem a alma. Então, são os nossos sentimentos. Essas emoções, né? As nossas emoções. As emoções que puxam para um lado ou para o outro. E de nada adianta se a gente não tiver uma ligação com o Criador, com o espiritual. Tem que estar conectado na fonte. Então, a minha mentoria, ela tem Bíblia. Ela tem ali... Então, esse é o mais novo. É o mais novo. E aí... Vou abrir a 2ª turma agora. Tô com lista de espera. Mas online? Não, presencial. Tudo presencial? Tudo meu é presencial. Mas nesse formato... A gente são 6 meses de acompanhamento, um encontro mensal. Legal. Aí tem um encontro que é um extra, né? Uma sessão individual. A gente faz análise de perfil comportamental com as meninas. Fantástico. Isso é bom, hein? Olha aí, ó. Isso aí. Ó, já tô modelando, irmão. Eu percebi que suas perguntas estão bem... É porque a gente tá com um projeto novo também. Inclusive, vai começar amanhã. Amanhã, é verdade. 7 horas da manhã. Ó. Às 7 e 7 da manhã. Às 7 e 7 da manhã. Eu quero saber. Online. Online. Chama Ser Forjado. Tá. Isso aí veio com a gente desde o ano passado. E... A gente queria entregar algo que fosse além do networking tradicional, que a gente... vamos se conectar, fazer negócio. E a gente entendeu que a gente precisa se aprofundar mais. Trazer um direcionamento. E aí, aí o nome surgiu da onde? Na verdade, a gente entendeu que a gente precisava caminhar junto para ser forjado. Ser forjado.
em Deus, por Deus, mas entendendo que os nossos negócios são os nossos ministérios. Sim, gente, 100%. E aí o Ser Forjado veio de C-Level. E aí você pode ser CEO, CFO, CMO, COO. mas a gente entende que antes de você ser um bom C-Level, você tem que ser forjado por Deus. Tem. E aí a gente Também tem a ver com o filme A Forja, também já veio. Eu falei assim, caraca, olha isso aí, ó. Discipulando as pessoas. E da minha mentoria, uma coisa que eu quis trazer é que a gente aprende, né, na formação Febracis, que o espiritual, ele tá ali na roda da vida. Na roda da vida. Como um pilar. Eu não tenho como comparar o meu espiritual com o meu conjugal, com o meu familiar, com o meu intelectual. O espiritual, ele tá acima, irmão. Tem que estar, né? Ele é acima, ele não é um pilar. É o que puxa. É o que puxa. Porque tudo pode estar ruim, mas se eu não tiver o espiritual pra me puxar, esquece. O balizador. Exato. E aí surgiu essa... Aí a gente já fez um encontro presencial, mas a gente reestruturou, a gente sentou... Cara, vamos botar isso online. E já tem outros projetos de levar isso para as igrejas, enfim. Tô dando um spoiler bastante. Conta comigo, hein? A gente vai falar mais. Mas você, desde o momento que você entrou aqui, ela já entrou no radar. Já entrou no radar. Total, já entrou no radar. Cara, muito legal. E o último é a loja de roupas esportivas. Eu já tava fazendo conta aqui. Eu falei, tá faltando alguma coisa. Eu vou deixar ela terminar de falar da loja, porque eu quero comentar uma coisa. Mas vai. Eu era cliente e eu amava a loja, amava as roupas. Loja de roupas esportivas. Fitness. E aí feminino também? Feminina. Só feminino? Só feminino. Meu avatar. Só avatar. Tá certo, é o avatar. E aí, eu fui pegar umas roupas emprestadas pra fazer umas fotos. Quando eu botei a roupa da loja, eu falei assim, gente, isso combina comigo? Por que eu não tô fazendo uma atividade física? E aí, eu fui me matricular na academia pra ter um motivo pra comprar a roupa da loja. Caraca, tu fez uma volta inteira por causa de uma roupa, mudou o estilo, olha aí, ó. Eu precisava justificar a compra. Justificar. É verdade. É verdade. Fui pra academia. E aí, eu comecei a fazer conteúdo pra essa marca, pra LTZ. E aí, a Letícia falava assim, vem ser minha sócia. Eu, cara, não cabe na minha vida. não tem como, Lelê. Como que eu vou botar isso? Letícia... Não, Letícia Ditz. Tá bom. E aí... É muita gente, é muita conexão. Tu falou Lelê, eu falei, pô... Aí ela ficou insistindo. Eu falo que Letícia me fez essa pergunta por 5 meses. Caramba. Ela me pegou num dia que eu tinha dormido. Irmão, dormir é um perigo. Ela me perguntou, eu falei assim, tá bom. Eu acordei descansada, eu falei assim, vamos conversar. A mente descansada é boa. Exato. E aí a gente conversou em dezembro. Eu me tornei sócia da marca. Dezembro agora? Fizemos um rebranding. Lançamos esse mês o rebranding da marca. Que legal. Mas aí é loja física e online, não? É uma loja online, online que tem um showroom no meu estúdio fotográfico. Então, a gente atende para... Aí, ó. Tudo a collab aí, ó. Sim, collab tem que ter. É poderosíssimo, né? Tem que ter. Você tem um estúdio de fotógrafo, por que não, né? Colocar um monstruário lá para quem chegar e olhar... E eu sou a pessoa que sou fã número 1 da marca, né? É verdade. A história vem sem falar. A história, conecta. E é total... Cara, mas a reserva começou assim. Verdade. A reserva começou assim. Sabe a reserva do Rony? O Rony estava na academia. Ele estava na academia, ele entrou na academia e viu que tinha uns 5 caras com a mesma bermuda que ele tava. E aí falou assim, cara, o nego tá muito sem criatividade. Aí montou a marca, virou a reserva, que acho que até vendeu agora, né? Vendeu. Ele vendeu. E tá com outra pegada agora. Né? Tá com outra pegada agora. Mas olha só, nasceu assim, ó, de alguém com... Enfim, mas fala o que você queria perguntar pra ela. Eu achei legal uma pegada aqui que ela tava falando. Quando a gente começou a perguntar do que ela faz, dos negócios dela, né? Você vê que a última coisa que ela comentou foi o comércio. Olha aí. Na verdade, você vê que tudo que ela vem trazendo tá totalmente alinhado com o propósito da vida dela. Tudo que ela vem fazendo, assim, não que não seja um business, porque tudo é um business de alguma forma. Exatamente. Mas é legal ouvir isso, porque você vai pescando que o negócio não precisa estar desatrelado ao propósito, sabe? Então, assim, ela já consegue, e aí a gente quer explorar mais isso aqui, né? Como empreendedora, como empresária, né? Tem comércio, tem mentoria, tem grupos de networking... Mas você vê que tá tudo conectado de alguma forma. Tudo. E o comércio... a roupa é só... Ali, gira, tem... Agora tá... Você vê, não tá parado, tá girando o rebranding. Inteligente, né? Porque olha só... Tem cara de nerd. Não.
É o óculos. É o óculos. É pra Deve adaptar ser. o perfil. E eu nem falei que do Entre Elas, agora eu tenho uma comunidade fechada. Como assim? As meninas, elas pagam uma mensalidade pra estar dentro da comunidade. Olha aí, ó. Aí, ó. Você nem perguntou, já recebeu. Mas por quê? Faz um sentido. dia, eu falei assim, eu vou sair desse grupo de WhatsApp, do meu próprio grupo. Falei assim, eu cansei. Eu falei assim, não dá mais. E aí eu falei assim, eu quero trabalhar com quem quer trabalhar. E aí eu Entendi. fiz Boa, uma boa, comunidade. boa. Selecionou. Caraca, Exato. isso aí... Caraca. Olha Eu falei aí, assim, ó. a Já gente- valeu o dia pra caramba. Já, né? Aí na comunidade fechada eu tenho 3 planos. Um plano básico que é R$35, qualquer pessoa pode pagar, qualquer pessoa pode participar. E aí tem os outros planos que tem entrega de serviço, de fotografia, do café do mês, tudo. É, tu faz todo mês, você tem um evento. Sim, exato. Já pode criar pra pessoa já estar incluída ali, não precisa Exatamente isso. Já tá. Já eu sou- paga a eu sou- mensalidade da Já- comunidade que tem acesso ao que tem café. acesso ao café. Exato. Então eu criei um ecossistema. Olha aí, Sim, Filipão. Total. É isso aí. Bastidores, em bastidores. Isso aí, total. Cara, mas isso é legal. Isso aí, agora até ardeu mais aqui. Explodiu aí a cabeça. E não necessariamente por conta do business, tá? Mas você conseguir falar isso, né? Óbvio, é a tua verdade, é o que você Aham. vive. E aí, óbvio, você fala Mas eu falo isso no Entre Elas, eu falo em qualquer lugar. Não, mas é sobre isso, cara. Mas não, ela- existe café grátis. Não tem. Não existe almoço grátis. Não tem. Mas o que me Quando é de surpreende... graça, o produto é você. Mas o Exatamente. que me surpreende nisso aqui não é que eu falei que é a verdade dela, porque é mesmo. Aham. Mas é porque você vislumbra que, cara, é possível. E às vezes a gente se limita tanto, Assim, pô, né? se coloca tão... Será? A gente se coloca tanto em posições de que... Cara, eu não sei se ela falou isso nos bastidores ou falou aqui agora, mas acho que ela falou aqui já. Que ela falou, cara, o Entre Elas é a minha forma de transbordar É aqui. o que eu aprendi. Uhum. Sabe? Então, assim, já ter essa consciência já é fantástico. Sabe? Mas posso te falar uma coisa? Por favor. A comunidade, ela surgiu num bate-papo com a Renata André, Olha aí. a esposa do Zé. Ela falou assim, cara, você faz um café extraordinário, você precisa criar uma forma de você ter menos trabalho pra botar as pessoas pra dentro do café. Aí ela falou assim, eu não sei o que você vai fazer. já existe. Não, Não, porque quando a comunidade já existe, você já sabe o número de pessoas que vai participar. Não tem que ficar exato. chamando. E aí? Cadê a Laís aqui pra ouvir isso? Não é verdade, cara. Tu Eu fica fiquei chamando, 7 meses fica gastando energia. maturando o que a Renata falou. Até eu me estressar no grupo. Falei assim, vou criar essa comunidade agora. E foi agora. Tem 4 meses. Olha aí. Deixa eu perguntar uma coisa sobre Boa, a comunidade. boa. A comunidade versus o café. O café é o Entre Elas, né? É. O Entre Elas e Na verdade, o Entre Elas, ele é o grupo, né? É o grupo. Aí eu Sim. tenho imersão. Sim. Eu tenho Tem um outros café. produtos. Mas é uma pergunta bem direta sobre o grupo. Vai. Pra quem é ou com que propósito geral, assim? Cara, eu vou fazer porque... Você tá até brincando aqui, meu avatar. Cara, mas você tava resolvendo uma dor ali. É, assim, Qual dor? De quem? a dor, ela surge de quê? Mulher, a gente só trabalha, só cuida de filhos, só cuida... E não tem um tempo pra gente. A gente precisa se olhar. Precisa botar um horário ali pra eu ser a própria pauta. Surgiu assim. Querendo trazer um momento onde as mulheres pudessem interagir, crescer intelectualmente, pra não ser só oba-oba. Ter um café. Então, o café, ele entra como um clima de... Crescer o quê que ela falou? Crescer intelectualmente. Crescer intelectualmente. É isso que eu queria pegar. Legal você falar isso e aí direcionar isso de uma forma, como é que fala? Intencional. Consciente. A palavra que eu queria é consciente. Porque todo mundo quer crescer intelectualmente de alguma forma. Verdade. Mas acaba não agindo de forma consciente. Eu vou fazer... eu vou no café. Quando você fala e vou no café, eu vou fazer o quê no café? Já Vou tô lá... imaginando uma opção de coisa aqui. Mas deixa eu focar. Por que eu queria pegar isso? Muito interessante você estar falando, porque isso nos remete, ou me remete a pensar no seguinte. Deus colocou isso no teu coração de alguma forma. Sim. Para você resolver isso de alguma forma, porque ele já avisava algumas pessoas, ou um grupo de pessoas. Com certeza. Ou um grupo de milhares de pessoas, né? E aí, enfim, a grandeza de Deus a gente não consegue imaginar, né? Mensurar. E você vem sendo usada por Deus para cuidar dessas mulheres de alguma forma, né? Não sei se a palavra certa seria essa, né? Cuidar dessas mulheres. Direcionar. Direcionar, Mas tem cuidar um espaço direcionar são sinônimos, né? tem Você cuida, você direciona. Sim. E por que eu falei isso? Eu queria trazer aqui para a mesa uma coisa que, assim, eu comecei falando que o empreendedor, muitas das vezes, ele foca muito no que preciso ganhar mais grana, preciso aumentar faturamento, preciso. Você precisa se desenvolver.
Não precisa nem completar, ela já falou. Você precisa se desenvolver. Porque a gente tem uma coisa chamada plasticidade neural. Se o seu cérebro não expandir, não adianta. Você vai fazer mais dinheiro, vai gastar mais dinheiro e não vai sair do lugar. E como é que eu, como empreendedor, me desenvolvo? Tô no meio do furacão, tá pegando fogo para tudo que é lado. O post de hoje falava disso, né? Como é que é? Você tá no centro da vontade de Deus ou no centro da tua rotina? Que eu te mandei, né? Não, o nosso ser forjado. Ou tá você tá no centro, ou você tá olhando pro centro das coisas que estão acontecendo na tua vida ali. Exatamente. Quando você tá olhando. Verdade. E aí o que você falou agora, óbvio que agora ela falou com uma classe, né? Ela começou puxando a neuroplasticidade. Como é que é? Plasticidade neural. Mas muitas das vezes a gente tá na loucura do dia a dia, olhando para tudo isso, olhando para o que tá pros acontecimentos, né? Ou para quem é da saúde, tá olhando pro... como é que é? Não tá usando... Tá olhando pro efeito, né? Não tá olhando pra causa. Causa e efeito. E aí? E aí você puxa preciso me desenvolver. Eu tenho uma coisa que eu falo que é fatiar problema. Boa. A gente tem um bolo grandão. Fatia o problema. Aí você vai desacelerar. Porque se não tem solução, solucionado está. Você vai diminuir a pressão. Boa. Exato. Boa. Fatia. E nessa fatia, vai ter que... você tem que focar em você. Cara, informação tem aos montes. Como é que tu começa a comer um bolo? Pelas fatias. Exatamente. Tu vai ter que comer aos poucos. Começar a cortar, Exatamente. fatiar. Então tem que fatiar o problema. Essa é a primeira coisa. Fatia. Bota na mesa, assim, tudo que você tem que resolver, que tem que pensar. E o desenvolvimento vai estar ali. Ou tem que estar. Não, e o desenvolvimento, ou você busca sozinho, ou você busca... O que eu ia falar da Renata, André, né? Assim, eu acredito que vocês tenham mentores ou pessoas que estão ali num processo mais avançado. E isso é muito importante. Porque tem o contágio social, né? Total. Se você tá no topo do seu contágio social, irmão, tá na hora vai te puxar, exatamente. Tem que sentar eu amo sentar em mesa que eu fico quietinha. Que eu não tenho muita coisa pra compartilhar, tô ali só ouvindo. Tem algumas pessoas que trazem isso. E aí foi esse papo com a Renata André e com a Tânia Sá, que é uma advogada, uma querida. A Tânia também trouxe já umas outras ideias, ela falou... Foi me direcionando, assim, e eu fiquei maturando o que elas falaram. Então, isso é uma coisa, assim, indispensável. Tenha pessoas que estão acima, assim, no processo. Legal. Tá. Eu queria pegar essa conversa e fazer uma virada, assim, num ponto que, pra mim, é muito relevante ouvir. Ela começou brincando aqui, e eu peguei pra mim, né? Acho que é a mesma coisa que eu tô pensando. Ela, como é que é? Eu nem era crente. A gente tá muito conectado hoje, irmão. A gente tá muito conectado, tá até me dando calor essa frase. Caraca, eu quero isso agora. Mas vamos lá, você disse que não era crente. Eu quero muito ouvir isso por duas coisas. Como é que foi isso? Vamos lá. Eu quero ouvir isso por duas coisas, por dois motivos. Primeiro, porque ela é filha de pastor também. A gente quer até falar um pouquinho disso já. Exato. E segundo, que eu nunca ouvi dessa forma, tá? Porque você é filho de pastor. O Felipe é filho de pastor. Eu sou filho de pastor, a vida inteira na igreja, aquela coisa toda. E aí, em algum momento, você se vê... um tempo perdido. Gente, eu falo que eu sou crente há 3 minutos. Como assim? Eu quero ouvir isso, Quero ouvir. Eu quero ouvir justamente isso. Quando é que, de fato... Isso é historinha. Não é historinha, é verdade. Não, porque ela virou uma chave aqui pra mim, de verdade. Sim. Porque eu quero ouvir essa fala, tipo assim, beleza. Se você até então era filha de pastor, nem crente era. O que é ser crente? Boa, isso que eu queria saber. Quando é que... Crer em quê? Em Jesus, em Deus. Jesus Cristo. Sim. Isso é ser crente. Isso é ser crente. E quando é que virou a chave pra você? Que Jesus veio à Terra é incontestável. Sim. O que se contesta é filho de Deus ou não é. Sim. Exato. E aí, para ser filho de Deus ou não, só tem um lugar que você vai descobrir, na Bíblia. Sim. Eu tive, há 3 anos atrás, uma crise de ansiedade muito grande, que eu fui fazer uma viagem e na volta da viagem já cheguei indo pra psicóloga e psiquiatra. Jesus. Entrei foi assim, bizarro. E aí, nesse momento, eu falei assim, eu tenho a psicóloga uma vez por semana, tô tomando remédio, porque a ansiedade estava muito alta, mas os outros dias, os outros horários do dia todo, eu tô sozinha. Eu tenho que lidar comigo. Falei assim, se esse negócio de coach funciona, eu vou descobrir agora. Eu comecei a fazer um auto-coaching. Falei assim, se eu estivesse atendendo alguém, o que eu faria com essa pessoa? Eu iria falar que ela precisa trabalhar a identidade dela. Porque... Crença de identidade. Tudo que resumia na minha crise de identidade... Na minha crise, no momento, era identidade. Falta de saber quem eu era. E eu falei assim, eu sou. Mas eu sou o quê? Se eu vou trabalhar o eu sou... Aí eu comecei a querer trabalhar o eu sou na Bíblia.
Que eu falava assim, se Deus é o criador, eu vou encontrar. E eu sou filha de Deus. A gente encontra no nosso pai quem a gente é. Então, eu vou encontrar em Deus quem eu sou. E aí, eu começo a querer ter uma religião paralela a isso. Queria ser budista. Aí não rolou. Não sei por que eu tava pensando nisso. Eu já ia perguntar, se eu não acho falasse. que faço yoga, assim. Também. Tem uma coisa zen aí. Não rolou o budismo. Aí eu falei assim, Essa viagem que você veio foi de onde? Foi da Índia, assim, da Malásia? Irmão. Abafa, vai. Não desvia, não. E eu falei assim, vou fazer o seguinte. Meus pais são crentes, né? Meu pai é pastor. Vou começar pela Bíblia. Vou ler a Bíblia toda pra decidir esse negócio aí pra mim. E eu falei assim, vou ler Gênesis. Aí comecei a ler Gênesis e eu apaixonei. Gênesis, Êxodo. Gente, história de José, eu chorava copiosamente com as histórias. E aí eu cheguei num ponto, quero ser judia. Uau! Vou descobrir como que eu faço pra ser judia. Comecei a pesquisar onde tinha sinagoga, como que era o processo de ser judia convertida. Aí eu senti o Espírito Santo falar assim, tá bom, o Deus é o mesmo. Você só precisa decidir, então, que você não acredita em Jesus pra ser judia. Verdade. E aí eu fui e falei assim, Caramba. Falei assim, então tá, Deus, vamos fazer um acordo. Eu vou ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Não, esquece. Se você não me convencer que Jesus é seu filho, eu sou judia. Porque o Deus é o de Israel. E aí em Mateus, irmãos. Esquece. Eu já tava apaixonada por Jesus. Uau. E aí eu me converti sozinha em casa, sem ninguém. Comecei a entrar num processo, vários traumas de ser filha de pastor. Então eu não queria ir em igreja nenhuma. Minha igreja era Cristo em casa. E aí eu não queria. Então eu começo a viver esse processo de ir trabalhar minha identidade. Aí como eu já tô em Mateus, Marcos, Lucas e João, onde que eu vou procurar minha identidade? Em Jesus. Então, eu começo a analisar as características de Jesus para encontrar isso dentro de mim. Aliás, a gente tem uma série do ano passado que a gente fala sobre os gatilhos mentais de Jesus. Muito legal. E tá em processo aí de outras coisas aí. Nova, eu coisa acho nova engraçado aí. que as pessoas, elas falam de Jesus como se ele fosse um docinho. Mas, irmão, Jesus jogou os negócios pro... Exatamente. Sim, e aí, como dominante, eu identifiquei o quê? Jesus também tinha uma dominância alta. E tem o lado do, romantizar o amor, né? Jesus era amor purinho, mas o que é o amor, né? As pessoas ele também era fogo consumidor. Não, mas as pessoas romantizam o amor. Não, amor tem a ver com carinho, tem a ver... Cara... Não, também, mas não é só isso, exatamente. E aí foi assim, então, que você se converteu. Eu me converti sozinha em casa. Tá, mas olha só, você é filha de pastor. Sim. Você ia pra igreja quando era nova. Sim. E aí, por isso você se afastou? Cara, eu fui muito amassada quando eu era mais nova. Muito amassada. Até quando você chegou a frequentar regularmente, assim, a igreja? Eu casei a primeira vez com 19 anos. E quando eu casei, eu nunca mais voltei na igreja. Eu conheço essa história, eu também casei com 19 anos. Aí, E nunca mais voltei na igreja. Exato. E aí eu fui começar... Em 2017 eu fiz o método CIS do Paulo Vieira. Ali eu fui sacudida. Eu fui em 2018. Porque ali eu entendi o quê? Eu culpava muito os meus pais. Por tudo que eu tinha sofrido de igreja. Porque eu achei que faltava posicionamento deles. De não me proteger. Sim, função dos pais de proteção. E, então tinha essa culpa e eu tinha... A minha forma de ver o mundo era sempre achando que o mundo me devia alguma coisa. Nossa. Toda vez que eu ouço alguém falar isso, eu sei que você está contando, óbvio, né, do passado, eu lembro daquela música do Renato Russo, que como é? Que nós somos os nossos pais. Você julga seus pais por tudo, isso é um absurdo. Toda vez que alguém fala isso, eu lembro do Renato Russo. Aí o Paulo Vieira, ele fala assim, você tem uma escolha, você perdoa seus pais, você entende que eles te deram o melhor que eles podiam com o que eles tinham. Que eles tinham, eles te entregaram. Porque eu acreditava que eles me amavam muito. Então, jamais eles tinham a intenção de me maltratar, de negligenciar nada disso. Então, ali eu viro essa chave do perdão. Eu e meu pai, a gente passou 10 anos muito afastado. Ao ponto de eu falar pro meu pai que eu não conseguia falar que eu amava ele. Caramba. Exato. E quando que virou isso? Foi em 2017? Ali, meu pai já tava buscando estar perto de mim. Na verdade, ele nunca deixou, né? Não, ele deixou.
Deixou. Mas chega uma hora que... Não é nem que Ele deixou, deixou. chega uma hora que cansa, né, irmão? Não, a gente ficou afastado real, dos meus 15 aos meus 25 Vocês anos. chegaram a brigar, não? É uma coisa natural ali, natural do Só tinham... divergência de... Viramos como fosse estranhos. Sim. E aí meu pai, ele... Engraçado, né? Vou dar um spoiler. Meu pai faleceu e eu fiquei com o tablet dele. Então todo o intelectual do meu pai, de 2015 pra cá, tá naquele tablet. Cara, isso é muito poderoso. Então eu procuro coisas, temas, e tem ali. E aí um dia eu procurei filho no tablet do meu pai. E aí no tablet ele conta que ele entendeu que eu era uma adolescente de 15 anos que não tinha maturidade para ter uma postura de pedir perdão, uma postura de... Eu era uma adolescente. Sim. Ele faz era o sentido. adulto. Uhum. Então, se rolou um afastamento, é porque ele não se posicionou como pai. E aí ele entendeu Sim. isso. Ele entendeu isso quando ele começa a estudar a paternidade dele. E aí, meu pai começa a fazer uma movimentação de muito amor comigo, de tentar me reconquistar. E aí, nesse período, eu faço a Febracis. Então, eu venho quebrantada também. Também isso, né? Aí a gente conversa, eu falei pra ele tudo que eu precisava falar. E aí meu pai começa a pedir perdão também. Teve um dia que meu pai me chamou na casa dele, ele lavou os meus pés. Eu vi uma foto, eu tô tentando achar aqui enquanto você fala. Ele fez isso. E teve um dia que foi muito marcante, na época eu tinha um espaço de vida saudável. Que eu liguei pro meu pai, isso deve ter sido 2018. Eu liguei pro meu pai e falei chorando. Não lembro o que me gatilhou naquele dia. Eu falei assim, pai, eu preciso que você me ame do jeito que eu sou. Porque muito se fala, né, de você desejar seus filhos. E eu fui a criança mais desejada do planeta Terra. Você tem irmãos? Tenho 2 irmãos. Mais velho ou mais novo? Mais velhos. Mas por que eu falo isso? Porque meu pai falou assim, esposa, vamos ter uma menina? A minha mãe, se eu soubesse que ia vir uma menina, eu teria. Ele, não, a gente vai ter uma menina. Ele declarou. E aí, segundo eles sabem o dia que eu fui concebida. Deve saber mesmo. Acontece. E aí, o papo deles, né? E aí meu pai falou assim, botou a mão na barriga da minha mãe e falou assim, nossa menina tá aí. Eita. Então, fui Foi desejada. muito desejada. Só que o que acontece, cara? O diabo é muito sujo. Porque ele planta na gente a semente da rejeição. E foi plantado em mim o quê? E aí, nesse dia, eu ligo pro meu pai chorando muito, falando assim, eu sei que você e minha mãe queriam muito ter uma filha, mas nasceu eu. Não nasceu a filha que vocês queriam. Não nasceu a filha doce. Não nasceu a filha apaixonada pelo evangelho. Não nasceu a filha que se envolve com a igreja. Não nasceu. Veio eu. Veio eu que brigo. Rebelde. Muita coisa. Rebelde. Que arruma confusão. Que taca coisa pro alto. Eu não sou a filha que vocês sonharam. Você pode me aceitar da forma que eu sou? E aí meu pai fala assim, filha, eu te amo. Você é exatamente a filha que eu queria ter. Eu te amo exatamente da forma que você veio. Nesse dia, meu pai chega 2 horas depois, alguém toca a campainha no meu espaço. Quando eu abro a porta, tá ele com um buquê de flores. Ele falou assim, eu vim aqui só pra você saber que você é minha filha amada. Nossa, muito Eu legal. queria achar essa foto que eu vi aqui, eu acho que no Isso em Instagram 2018. Provavelmente Então, mas 2018. aí vocês já estavam Eu tinha tendo uma 27 relação já melhorada, então, né? eu tava com 27 anos. A gente como é ficou que era o Instagram afastado dele? do Pastor Camp. A gente ficou afastado dos meus 15 aos 25. Então, tinha 2 anos que ele tava buscando isso. Sim. E o que acontece, né? O que a gente lança no mundo espiritual é muito sério. Muita coisa. O meu pai e a minha mãe, eles fizeram um acordo. Que meu pai cuidaria dos meninos... E sua mãe de da você. menina, exatamente. Olha. Então, no mundo espiritual, o meu pai não era presente. Porque ele abriu mão Sim. da filha Caramba. no mundo espiritual. Meu pai entendeu isso, me pediu perdão. Eu não percebi essa ausência, mas é o que eu tô falando, no mundo espiritual foi lançada essa palavra. Uhum. Então, eu nunca consegui me ligar com Deus. Ausência de pai. Exato. Filha, amada, Como? querida, desejada, Nunca. não conseguia. E aí, quando meu pai começa a refazer essa movimentação de assumir o papel dele de pai na minha vida, eu começo a ter vontade de saber quem é Deus. Olha isso. E aí, eu começo a querer buscar, eu começo a quebrantar. Então, foi aí a história que eu falo, que aí 2020, aí já tinha 2 anos.
2020 eu começo a falar pra Deus assim, faz o que você quer, assim. Eu sei o que eu quero, mas se não for o que você quer, tal. Aí eu começo a flertar com Deus. E aí vem mesmo logo depois. Em 2022. O processo é lento, É lento, mas cada um tem um seu, né? O processo é lento. E aí... E aí, quando eu decido ser crente... Porque crente é que acredita em Cristo. Sim, sim. O teu processo não foi aquele processo de emoção, de ir pra Não. igreja, levantar a mão e agora eu mudei de... Não. Você viveu realmente um processo ali. E o Espírito Santo falou pra mim assim um dia em casa. Eu leio a Bíblia e vou passeando, assim, eu acho incrível. Meu pai ficava impactado com as coisas que eu descobria na Bíblia. Ele falava assim, cara, como é que eu nunca vi isso na Bíblia? E eu ia passeando, aí um dia o Espírito Santo falou, onde tiverem 2 ou 3 reunidos ali, eu tô presente. Exatamente. Em casa você tá sozinha. Ai, que pancada, hein? Eu apanho bastante dele. Aí eu falei assim, vou procurar uma igreja. Aí eu fiz um acordo com Deus, eu vou pra igreja. Mas eu não quero receber um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite na igreja. Fiquei 1 ano, eu era invisível. Eu fiquei 1 ano também. Invisível. Eu sentava atrás da pilastra. Vocês são um bicho ruim. Vocês eram um bicho ruim, né? Não é não, mas é mais legal isso. E é até bom saber. Eu tenho muitos amigos de filhos que são filhos de pastores. E... A gente pode criar um grupo, filhos de pastores traumatizados. Então, olha na verdade eu não vou dar spoiler não, mas você já tá nisso e nem sabe. Mas eu tenho muitos amigos que são filhos de pastores, até porque quando eu era mais jovem, meu pai, nessa minha rebeldia, juventude, 13, 14, 15 anos, meu pai me mandou para alguns retiros para filhos de pastores. Eu não fui mandada. Não, mas eu fui super de boa, amizade, eu gostava. Eu fui mandada pro King's Kids. Eu amo a Jocum. Legal. E aí, assim, eu tenho certeza que muitos deles estão ouvindo, né? Porque de vez em quando eles curtem lá os meus... os cortes, né? Aquele podcast. E isso que você falou é muito forte, muito poderoso, mas o que você falou brincando aí, vocês são ruins e tal. Eram ruins. Mas não não. Ela falou uma coisa muito séria ali, que, cara, o diabo sabe. E ele vem plantando essa semente de amargura, de... Como que ele transforma uma filha desejada em uma filha preterida? Cara, você no natural, você fala assim, isso não tem como, isso é impossível. Mas ele sabe, o Satanás sabe. Não, sim. E aí, cara, a gente vai vivendo essas coisas... A igreja me chamava de ovelha negra, né? Eu nunca... Gente, eu de fato era muito difícil. Eu acho que sem Jesus eu não presto, não. Ninguém presta sem Jesus. Porque nunca é porque é funcionável. Então, regra da igreja, ninguém sabia explicar porque eu fazia a minha própria regra. Sim. Isso na vida. Se eu não tenho uma explicação plausível... Mas eu pedi o Instagram do pai dela, porque na verdade eu já estava passando o seu antes, aí vi um... Como é que eu chamo? De carrossel, né? Carrossel. Um carrossel muito bonitinho, não sei se foi você ou se foi ele que postou. Fui eu. Que tem os dois, né? Filhinha de papai, sim, graças a Deus. Exato. E aí várias fotinhas dela mais novinha, acho que isso aqui é tipo um 15 anos, né? Essa foi minha foto de 15 anos. Caraca. Tipo um 15 anos, muito bonitinho. Aí depois ele, de boné, toda ela com um negócio na cabeça. Isso aqui na juventude ainda, né? Sim. Tem fotos novas aqui. É um resgate, né? É um resgate. E aí você falando tudo isso aqui já em 2024, quer dizer. Tá aqui a foto. Isso, enquanto você fala... Isso foi aniversário dele, né? Qual a data que tá postada? 11 de agosto. Dia dos Pais. Dia dos Pais. Dia dos Pais. E aí isso me remete muito nessa relação, né? Você é mais nova ou não? Sou mais nova. Eu falo que eu sou melhor de 3. Tentaram primeiro, tentaram segundo, conseguiram o filho perfeito. Boa. Meus irmãos odeiam quando eu falo isso. A melhor de 3 é boa. E aí de uma relação conturbada na adolescência, né? Filho de pastor, isso agrava um pouquinho mais, né? Por conta da igreja. Na verdade, não é nem por conta da igreja, né? Por conta realmente do contexto geral ali, né? Da cobrança. Da cobrança, mas daquela coisa. Da igreja mesmo, a cobrança Gente, existe. meu pai era um cara incrível, sensacional, um ser humano extraordinário. Então a régua era muito alta. E aí tu começou na igreja porque tu ouviu o Espírito Santo falando que onde tiverem 2 ou 3, ali estarei presente e você em casa sozinha não tem como. E aí? Exato. Aí começou a ir pra igreja. Tem que obedecer, né? Não obedece não pra tu ver. Então, de 2022 pra cá. Aí eu começo a ir na plena de Caraí, que eu amo, sou apaixonada. E eu passo 1 ano lá. Aí eu sinto um novo confronto do Espírito Santo
falando sobre ter comunhão. Como que você faz parte de um corpo se você não tem comunhão com o corpo? Exatamente. Aí eu começo a ir na célula, que é pequeno grupo. Sim. Lá na nossa E aí eu começo GC. a me envolver, assim, com... Em igreja de verdade, né? Pessoas. Exato. Ser igreja, né? E aí, desse tempo, como é que foi a relação com teu pai? Porque teu pai já estava buscando isso. Se aproximar, estar mais próximo, de alguma forma. A gente teve um relacionamento restaurado, né? Mas foi desse tempo, quando tu começou? Foi de 2026... Não, 2016 16 pra cá. Foi um tempo que você começou a... Ele é o que você falou, né? Ele começou a tentar se Ele aproximar. começou. Ele começou a buscar você. Exato. Porque eu tive minha filha com 20 anos. E aí, meu pai e minha mãe cuidavam da minha filha pra mim. Então, cara, a Valentina foi, assim, a neta que... Eu lembro que eu morava na época em Itaboraí. Uhum. E aí, eu vinha na BR, eu trabalhava no centro do Rio, e depois de Niterói. Meu pai me encontrava ali na altura do Shopping São Gonçalo. Eu entregava a Valentina pela roleta. Caraca. Ele pegava ela e ia Caramba. andando com o carrinho pra casa e eu seguia pra trabalhar. Caramba. Então, Durante quantos anos isso? acho que uns 2 anos. Caramba. Então, tipo, ele cuidou muito da minha filha. Tinha essa proximidade com ela. Uhum. Mas você não estava tão próximo assim. Não, totalmente desligada. E no tablet do meu pai eu encontro isso. Antes dele falecer, ele deu uma mentoria de pais e filhos. E tudo que eu encontro dessa mentoria, ele fala: se você tá desligado do seu filho, você precisa fazer essa religação. Religa no mundo espiritual e vai atrás do relacionamento com seu filho. Você vai conseguir ganhar seu filho com o coração, é com amor. E ele fez isso comigo. Uau. Aí eu encontro, né, pastores da Nova Vida e eles falam pra mim assim, você, depois de seu pai, é a pessoa mais famosa. Porque é a história, né, do nosso relacionamento que foi restaurado. Um dia eu fui pro meu pai, né, cara, o Espírito Santo bate muito em mim. Um dia o Espírito Santo falou assim, tipo, seu pai já te pediu perdão, você perdoou. Será? E quando é que você vai lá pedir perdão? Porque você também não foi uma adolescente fácil. Caramba, hein? E aí? Aí eu fui. Falei assim, pai, eu nunca te pedi perdão pelo adolescente que eu fui. Eu nunca te pedi perdão pela filha rebelde que eu fui. Nunca. A gente precisa, assim, levar... É muito sério isso que eu vou falar. Porque a igreja precisa entender a responsabilidade que ela, enquanto igreja, tem com o filho do pastor. Porque o filho do pastor, ele precisa ser acolhido. Muitas vezes o pastor tá deixando de estar com a família. É verdade. Para socorrer a sua vida. Para socorrer o membro da igreja. E enquanto você tá batendo no filho dele. Então, acolhe. Acolhe, porque assim... Deus tinha um plano... E esse plano eu entendo hoje que eu precisava fazer um monte de besteira na minha vida pra me sentir indigna. Cara, é forte. Pra me sentir o cocô do cavalo do bandido. Pra hoje entender o que é a graça. Sim. Uau. 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 É forte. Mas a igreja bateu muito. E aí, assim, quando eu fui fazer o método CIS, eu amo o Norman Vincent Peale, que é o poder do pensamento positivo. Eu tava na hora do almoço, falei assim, tava com o Kindle, eu falei assim, vou baixar o livro dele, vou comprar o livro do Norman, porque eu gosto muito dele. Aí eu fui ler a introdução do livro. O Norman, ele tinha sido filho de pastor. E aí eu grifei no livro, ele fala assim, que ele desejou não ser filho do pai dele Durante alguns anos. por conta da igreja. E ali eu entendi, eu falei assim, meu Deus, como eu desejei não ser filha do meu pai. O cara incrível que meu pai é. Não por quem meu pai é, mas pelo que a igreja fazia com a nossa família. Hoje eu tô totalmente perdoado, eu entendo que são humanos, que são pessoas. Sim. Tanto que eu voltei pra igreja. Sim. Hoje eu voltei pra Nova Vida. Então, conta essa parte aí. Pois é. Você tá na plena, Tava e aí na plena. começou, e aí a conversa com seu pai foi melhorando, óbvio, ele pediu perdão, você conseguiu pedir perdão a ele. Eu queria perguntar assim, antes dele falecer, vocês chegaram a ter esse relacionamento mais próximo, assim? Muito. Muito. Legal. De relacionamento restaurado mesmo, de família. Fala de... Minha conversa com meu pai,
recente, cara. Tipo, uma das últimas vezes, eu tenho uma cachorrinha, né? E aí, às vezes eu pedia meu pai, quando eu ia viajar, pra eles ficarem com ela. Só que sim. meu pai, assim, nunca foi de ter bicho. Uhum. Mas a minha cachorrinha é muito fofa, uma querida, mas usa fralda, então dá trabalho, porque ela tem incontinência urinária. Com você nada é fácil, né? Aí eu entro em contato com meu pai pra poder pedir Pai, não esquece da fralda. se podia ficar com óleo pra eu poder viajar. Aí meu pai vai e responde o quê? Filha, pode contar com seu pai, o que você tá precisando? Uau. Cara, esse é o ponto que eu olho às vezes pra conversa do meu pai, que eu sinto saudade, que eu quero olhar pra ele e eu falo assim, cara, tipo, tu falou que eu podia contar com você, cadê você aqui agora? Saudade. É. Aí eu vivo hoje um novo processo de transferir essa paternidade pra Deus. É. Tem quanto tempo que você perdeu seu pai? 2 meses. 2 meses. E foi de forma muito Acho que repentina. vale a pena falar, né? Fala, gente. Pra quem não sabe, a Rebeca teve há 2 meses atrás, né? Exato. Teve um incidente na BR, A estrada, né? na estrada, na rodovia. Que liga aqui Niterói e Itaboraí, né? Isso. Também, né? BR é extensa, mas entre Niterói e Itaboraí, que aconteceu eu não sei o que aconteceu. Eu sei que só o burburinho, né? Que todo mundo ficou falando. Cara, teve um assalto, enfim. Sim. Atiraram no carro. Na verdade, até hoje não é muito claro de fato o que aconteceu. É bom o caso é que o carro foi alvejado. Bom, meu pai, ele não era pra ter ido, pra sair de casa aquele dia. Um diácono, agora é diácono. Mas duas pessoas... Um presbítero e um diácono. Pastor, presbítero e diácono. Um missionário e um diácono. Isso. Tá. Eles estavam indo para a aula inaugural de formação de pastor. E aí eles não precisavam ir. Quem ia levar era meu irmão mais velho. E aí meu pai queria levar os meninos que queriam fazer a formação ministerial. Não quer dizer que seriam pastores, né? Caxias, Duque de Caxias. Tá. Então, meu pai sempre serviu muito. Então, ele fala para os meninos, eu levo vocês para a aula inaugural. Então, nessa do meu pai levar para a aula inaugural, eles estavam lá muito felizes, muita animação. Foi na volta? Na volta, meu pai nunca deu uma carona incompleta. Então, ele fala para os meninos, eu levo vocês em casa. Então, ele pega a BR, passa da entrada de casa. E assim, sei lá, uma entrada depois da entrada de casa, eles são interceptados por um outro carro que vai na frente, dá uma freada brusca, meu pai tem que reduzir bem a velocidade, e dá uma segunda freada onde para o carro já atravessado. Então, já saem do carro gritando, perdeu, perdeu, perdeu. E eu não sei, assim, não teve um sobrevivente, a gente ainda não conseguiu conversar, mas desejo muito conversar com ele. E eles começam a falar, é pastor, mas 3 homens numa Toro preta, que era o carro do meu pai, que é um carro bem visado, que a gente descobriu isso depois. Perdeu. E aí, o que sobreviveu, ele fala assim, que ele ouviu... que mas teve perdeu e saiu atirando? Que ouviram um primeiro disparo. Ele acredita que foi alguém do grupo. Uhum. A polícia acredita que pode ter sido alguém do outro lado da pista, ou alguém que estava vindo, atirou para poder despistar, alguma coisa assim. Uhum. E eles acharam que o tiro vinha de dentro do carro. Ah, tá. E aí, alvejaram o carro do meu pai. Perdeu, queria o carro, não ia atirar. Foram não ia 17 tiros só no carro. Caramba. Aí o Saulo foi o que tomou mais tiro, porque ele estava aqui na frente com meu pai. Meu pai só tomou um tiro. O carona que você tá falando. Na garganta, que saiu na cabeça. Misericórdia. Então, foi instantâneo. Ele nem chegou a tirar o cinto de segurança. A gente acredita que ele foi o primeiro a tomar o tiro. Porque ele nem chegou a tirar o cinto, nem chegou a fazer nada. E aí, sem reação. o Saulo, os outros 2 já estavam fora do carro. Então, como que ele não conseguiu tirar o cinto? Verdade. Então, acredito que ele tenha sido o primeiro. E aí, o Saulo morre no local. E o outro que sobreviveu, ele sobreviveu porque ele meio que fingiu de morto. Quando tomou o primeiro tiro, deitou de cabeça para baixo, ficou ali paradinho. E aí, chegou a polícia, ele tava ali paradinho. Ele só se mexeu quando foram verificar pulso e tal. Até então, ele tava fingindo como se... Porque ele não sabia quem tava, se voltaram, se olharam e tal. Sim. Então, ele não viu nada. Caramba. E aí isso foi muito repentino, né? Porque... Muito.
muito repentino. E como é que vocês souberam disso? Porque isso foi da noite. Como é que chegou pra vocês isso? O meu irmão viu que tinha tido um acidente na BR. E aí ele foi na casa da minha mãe, ele morava do lado da casa da minha mãe e falou assim: mãe, essa hora já era pro meu pai ter chegado? Minha mãe tava dormindo. Aí minha mãe falou assim: já. Ele falou assim... Mas devia ser mais de 10 horas já, né? Devia ser 10. Foi muito rápido que eles chegaram. E aí, minha mãe olhou no relógio e falou assim, já. Ele falou assim, mãe, fiquei sabendo que teve um acidente na BR. Tô querendo ir lá pra ver se era meu pai, porque um acidente com uma Touro Preta. Aí minha mãe, eu vou botar a roupa e eu vou com você. Meu Deus. Então, quando eles chegaram, era a Touro Preta. Minha mãe viu, meu irmão viu o Saulo baleado, morto. Chão. Minha mãe abriu a porta do carro, viu meu pai morto dentro do carro. E... coisas que não existem, eu acredito que não existem coincidências. Uhum. A placa do carro que meu pai, que era esse carro, era hippie. Que isso? Tá maluco. Sinistro, né? Era hippie. Descansa em paz. Em inglês. E aí o carro foi alvejado, deu perda total. Como o tiro foi aqui, o meu pai, ele perdeu todo o sangue. Ele perdeu todo o sangue do corpo, praticamente. Caramba. E é isso. Aí meu irmão e minha mãe chegaram lá, antes de qualquer pessoa, assim. E como é que você recebeu a notícia? Eu tava num aniversário. Pensa num dia feliz. Feliz. Meu Deus. Aquele dia foi muito feliz pra mim. E aí eu cheguei em casa muito feliz. E aí eu abri a geladeira e falei assim, cara, não vai ter jeito, eu vou ter que limpar essa geladeira. Tem uma coisa estragada que sabe quando não tem como mais você ignorar? Aí eu começo a mexer na geladeira, meu irmão me liga. Ele fala assim, Rebeca, preciso falar uma coisa séria com você. Tá onde? Eu tô em casa. Aí ele senta. Eu, não, pô, pode falar. Eu jurava que era uma fofoca da vida dele. Porque meu irmão me atualiza de todas as fofocas da vida dele. Pra edificar o nosso relacionamento. Entregando o irmão aqui, ao vivo. E aí, ele vai e fala... Eu falei assim, não, pode falar. Tipo, de boaça. Aí ele fala, meu pai tomou um tiro na BR. Um gelo. Imagino. Aí, em seguida, ele fala, e ele morreu no local. Aí, Aí eu tive um sonho, e o sonho veio todo na minha cabeça. E aí, nesse momento, eu fiquei assim... Aí você começa a orar, né? Fala assim, Deus, faz igual você fez com Lázaro. Revive. Você pode. E aí, eu fui... Quando a gente pega, né, a causa da morte e tal, eu fui procurar na internet. E aí, se tem casos de sobrevivência, aí você descobre que se sobrevivente do tiro onde foi, é uma vida vegetativa. Tipo, não tem como. Aí eu começo a entender também. E tem um ponto, assim, muito norteador pra mim. Que é, quando eu não entendo o que Deus faz, eu confio em quem Deus é. Então, eu não questiono Deus sobre a forma que ele levou meu pai. Eu não questiono. Isso? Quando eu não entendo... Qual é? Essa frase do pastor Fabrini, da Plana de Caraí. E eu tomei isso pra mim. Quando eu não entendo, eu confio em quem Deus é. E aí foi... Aí a gente... Falei pro meu marido, assim... O celular tava no Viva Voz. Meu marido, então, ouviu comigo. Aquele dia... Sua filha tava dormindo já? Tava acordada. Ouviu também? Não, mas eu fui lá falar com ela. Eu falei, preciso falar pra Valentina. E não tem muito como se rodear. Sim, não tem. Aí eu fui exatamente como meu irmão. Eu, filha, preciso falar uma coisa séria com você. Vovô tomou um tiro na BR. Aí ela, mentira. Eu falei assim, e ele faleceu no local. Aí ela, não, é mentira. Não, é verdade. E aí eu lembro assim, cara, de verdade. Eu nunca chorei como aquele dia. Tipo, é um choro da alma. Uma coisa assim... que vem, assim, inexplicável. Aí eu fui, minha mãe foi pra UPA, porque a pressão dela foi, sei lá, 21, 22. Aí fui pra UPA, chegava lá, minha mãe, assim, chorando muito, muito inconsolável. E ela falava assim, meu amor, meu único amor. Meu amor, nosso querido morreu. É, porque você perdeu um pai, mas ela perdeu um marido. Um marido e um parceiro há 47 anos. Quantos anos ele tinha? 64. Novo. Novo. Era a idade do meu pai. Um pouquinho menos do meu pai tem. Caramba. E aí?
Nasce Como é uma que nova é Rebeca. isso que eu ia falar. Exatamente. Como é que segue depois? Como é que disso? ressignifica isso? Porque o mundo... Eu não posso falar que eu já ressignifiquei, Não, tudo porque bem. eu tô no Sim, 2 sim, meses. 2 né? meses, sim. Mas o que ativou você a partir daí? Você se vê antes como uma pessoa e depois disso como outra pessoa? Total. De vamos fato, falar sobre nasce isso? uma outra pessoa, sim. Na semana, né, que o meu pai morreu, eu tava na casa da minha mãe. E aí eu lembro de um dos dias estar chorando muito, 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 muito. E eu começo a falar sozinha no quarto, assim. Isso é que é ser órfã? Esse é o sentimento de ser órfão, porque você não sabe o que é ser órfão até você ser órfão. E eu chorava falando pra Deus, eu não quero ser órfão, eu não quero ser órfão. E eu falava isso, chorava, chorava, chorava. Isso foi na semana. No domingo eu fui pra igreja, foi o primeiro culto, lá na Nova Vida de Nova Cidade. E aí o pastor Heraldo, ele fala assim, vi pros irmãos, orem uns pelos outros para que o Espírito Santo libere novos dons espirituais na igreja. E aí eu olho pra frente e falo assim, Deus, eu não tenho condições de orar por ninguém hoje. Eu vou ficar aqui quietinha na minha, também não vou atrapalhar ninguém. Só me deixa aqui. E aí chega uma mulher pra orar por mim, uma mulher que eu conheço, e ela começa a orar. E de repente, na oração, a voz dela muda. E não é mais a voz dela. É a voz de um homem, uma voz tão grave que doía o meu ouvido enquanto ela falava. E nessa voz ela falava assim, Deus falava assim, eu não permito que você se chame de órfão. Você é minha filha amada. E antes de você nascer, eu escolhi colocar você no ventre da sua mãe. Eu te formei. Quando você era uma massa, eu já fazia planos sobre quem eu queria que você fosse. Nunca mais se chame de órfão, porque você é minha filha amada. Eita. E aí falou outras coisas proféticas sobre a minha vida, confirmou algumas coisas e falou, é chegada a tua hora, abre a tua boca e fala. E aí essa pessoa termina de orar, a voz volta ao normal, e vem mais 4 pessoas me abraçar e fala, é chegada a tua hora, abre a tua boca e fala. É chegada a tua hora, abre a tua boca e fala. E aí eu tô abrindo a boca. É esse tema que você... orfandade, né? É o que você falou. Você não sabe o que é isso até você Não dia sabe. se ver numa situação de que, e aí? Ainda mais de uma forma tão trágica como foi, assusta, né? E tudo mais. Mas essa conexão que você acabou de contar, né? Sobre Deus fazer questão de mostrar para você que você não é órfão. Quantas pessoas hoje não se sentem órfãos? E assim, uma coisa muito importante, eu tenho umas amigas que a gente fala que eu sou muito pentecostal. Porque eu acredito em todas as manifestações do Espírito Santo. Se fala que tem falar em línguas, como que eu vou dizer que não existe? Eu não tenho como, na minha humanidade, limitar o poder de Deus. Sim. Então, eu sempre falei da vida toda, assim, né, pra Deus. Eu falava assim, se alguém já ouviu tua voz, eu quero ouvir também. Se alguém já viu, eu quero ver também. Se fala em línguas, eu quero falar também. Então, eu falava isso pra Deus. E eu lembro de orar falando assim, se alguém ouve sua voz, se alguém já ouviu, eu quero ouvir sua voz. E aí é pra quem crê. Sim. É pra quem crê. Sim, uau. Mas a voz, gente, tão grave que doía o meu ouvido, meu tímpano tremia, assim. E a partir daí, eu abri a minha boca. surgiu uma nova Rebeca. Surgiu uma nova Rebeca. Eu tive um único momento que eu perguntei pra Deus por quê. E quando eu perguntei pra Deus por quê, o segundo seguinte foi, me perdoa. Porque se eu escolho que Deus é o Senhor da minha vida, Ele não me deve explicação de nada. Ele não precisa justificar a escolha dele. Então eu não tenho o direito de perguntar por que o meu pai e por que dessa forma. Eu só tenho perguntado pra quê? Qual é o próximo passo? Porque eu vejo que as pessoas querem Deus como Papai Noel. Onde você pede e você faz uma listinha. Aonde você é Senhor de Deus, porque você que manda o que você quer da tua vida. E quando Ele te entrega o que você não quer, o que você não pediu, o que você achava que você não merecia. E aí? Ele ainda é Senhor da tua vida? Esse é o ponto que muda na minha vida, assim... Totalmente. Porque agora eu boto Deus como... Agora não, né? Mas eu assumo o papel de que Deus é o Senhor e Salvador da minha vida.
Ele é o Senhor. Ele é soberano sobre todas as vontades. Ele é soberano sobre tudo. Eu não tenho o direito de questionar Deus. E aí, ok, boto ele nessa posição. A posição seguinte é, se ele falou que eu sou filha, que eu não posso me chamar de órfã, então a minha oração nesse momento está sendo para Deus. Deus, me ensina a ser filha. Eu quero ser filha. Eu quero ser amada como filha. E tem acontecido umas coisas, assim, extraordinárias. Se sentir amada como filha, né? Teve um dia que eu chorava em casa, chorava. Falava assim, eu quero meu pai. E meu pai não tá aqui. Então, Deus, eu quero me sentir como sua filha. Me abraça como filha. Me ama como filha. Me cuida. Isso é forte. Eu comecei a orar, orava, falava assim, eu quero ser cuidada. Eu tô cuidando de todo mundo. Quem cuida de mim? E eu orava assim pra Deus. E aí, na semana, uma pessoa me manda mensagem, fala assim, eu trabalho com terapia capilar, vem aqui no meu salão pra você conhecer. Aí eu fui, a Vanusa, maravilhosa. Gente, lavou meu cabelo, fez massagem na minha cabeça. Pronto, ser cuidada me como botou, filha aí. Enquanto eu tava ali, o Espírito Santo falava, você é minha filha, eu cuido de você como filha. Isso é ser minha filha. E isso que ela tá falando é muito forte, inclusive para quem tá ouvindo a gente, de entender que se você não se sente amado, não é porque Deus não te ama, não é porque... É porque você, de alguma forma, ou tá bloqueando isso, ou não tá se sentindo assim. Mas uma coisa é você se sentir amado, outra coisa é você ser amado. Então, outra coisa é você se permitir ser filho. Porque ser filho também é receber um não, por que não? Por que não? Não. Tu não fala não pra sua filha? Não. Te devo explicação? É não. Ser filho também é virar e falar assim, você não pode fazer isso. Por quê, pai? Não te interessa. Não pode, obedece meu comando. Não é da sua alçada. Exatamente. Eu não preciso justificar pra minha filha todos os sims e todos os não. É verdade. E nem Deus precisa justificar pra mim. Então, eu tô aprendendo a ser filha dele, tá sendo maravilhoso. Uau. Porque eu vejo que, assim, muitas pessoas vieram no meu direct no Instagram falar assim, agora seu pai morreu dessa forma trágica e agora eu não consigo mais ir pra igreja. Amor, o evangelho ainda é de Jesus, tá? Não é dele. O evangelho não é do pastor Camp, não. Pode o mensageiro ser mais importante que a mensagem que ele carrega? Ainda que eu ame muito meu pai, ele não era mais importante que a mensagem que ele carregava. Sim. E a mensagem que ele carregava vai continuar sendo propagada. Sim. Então eu coloco em todos os momentos, gente, em todos os momentos, Deus em primeiro lugar. Isso é colocar em primeiro lugar. De fato, isso é se negar pra aceitar a vontade soberana de Deus. Uau. Vou chamar o nosso semente de sabedoria, que é um novo quadro aqui do podcast. Então, fica com a palavra em um minutinho da sua atenção para aquelas pessoas que apoiam o nosso projeto e semeiam valor por onde eles passam. Então, fica aí com essa dica do semente de sabedoria de hoje. É isso aí. E aí, você gostou da nossa semente de sabedoria da semana? Espero que essa semente tenha te abençoado, porque abençoou muito as nossas vidas. É isso. É isso. Vamos voltar aqui com esse papo... Forte, né? Forte. E assim, na verdade, desde que a gente tá aqui, desde o comecinho, mas agora no final, vai ficando cada vez mais forte. Né? O microfone cada vez pegando mais fogo. Vai pegando fogo mesmo. Mas a gente vai... uma coisa a gente estava até falando no começo, né? A gente vai tornando consciente coisas que a gente só sentia, né? E a gente vai chegando num ponto, né, de entender o que você acabou de falar um pouco antes, né? De que o que é o evangelho? Né? O que é começar a entender isso não só emocionalmente, né? Não só ficar assim, eu vou na igreja porque eu me sinto bem, e aí? E quando a vida chega no susto, assim... Isso é muito sério, porque as pessoas estão se movendo pelo sentimento. Se eu tô triste, eu busco. Se eu tô feliz, eu não vou. Isso é forte, porque... Cara, evangelho não é sentimento, não, é decisão. É isso. É decisão. Eu decido, sabe? Eu não tô servindo a Deus porque Ele é bonzinho comigo.
E assim, Deus tem falado muito comigo em 1 Pedro. Tem 2 meses que eu só leio 1 Pedro. Caramba, e aí? 1 Pedro. Aí, já ó, vai pronto. direto, pronto. Porque aqui, no 1 Pedro, ele fala que agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda e nem se deteriora, guardada para você no céu. Um parênteses. Eu tenho falado com minha mãe que se o inferno, ele pega nas legalidades da nossa família para ter portas abertas na nossa vida, então eu tô falando para Deus que eu quero ter acesso à herança que meu pai deixou nessa terra. Porque eu quero ser alcançada pelo legado do meu pai. E aí eu oro isso, Deus vai e me bota, você tem uma herança imperecível, pura e imaculada. Imaculada, gente, sem mancha. E É 1 Pedro? 1 Pedro 1. Tá. E aí fala, portanto, alegrem-se com isso agora, que ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o puro simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia que Jesus Cristo for revelado. Ou seja, não tem honra nenhuma aqui nessa terra. A honra é quando Jesus for revelado. Essa é a minha esperança. Isso é o evangelho, gente, é a esperança. Cara, muito a ver, muito a ver. Tá vivendo. É isso. Tem muito mais. A gente ia ficar 3 dias aqui se eu fosse falar. E quais são, né? A gente falou muito, de tudo que você tem. E aí chegamos nessa parte, que você teve uma, não vou falar transformação, mas de certa forma uma revelação. Ou algo que você uma antes e agora depois que aconteceu esse fato, você foi te revelado algumas coisas. E você já está tendo todo esse discernimento, essa percepção que realmente é diferente, né? Você acabou de falar. E como você vê daqui para frente, nesses teus projetos, se para por aí, continua... Como é que é a tua visão? Qual é o caminho que você vai trilhar daqui para frente? Ministério não é na igreja. Sim. Ministério é onde você tá. Isso aqui é o ministério. Isso é um ministério. Onde eu tô. Na fotografia é um ministério. Na roupa fitness é um ministério. No networking é um ministério. Então, o ministério é onde eu tô. E eu entendi que a manifestação do Espírito Santo, ela precisa de um corpo para se manifestar. Espíritos precisam de corpos para se manifestar. Sim. Então eu falo pro Espírito Santo que eu seja um corpo disponível para sua manifestação nessa terra. Esse é o primeiro ponto, para mim, assim, que muda. E eu aprendi com a Renata André. Quem sou eu para impedir o fluir de Deus na minha vida? Qual o orgulho? Porque a gente às vezes se sente tão incapaz que a gente não permite fazer o que Deus está querendo. E agora o meu posicionamento eu não vou mais impedir o fluir de Deus através da minha vida. Deixa ele transbordar através Exatamente. Então, através do seu quando negócio, eu venho pra cá, exato, quando eu venho pra cá, pra esse podcast, eu falo pra Deus, eu sou um corpo pra manifestação do seu Espírito Santo aqui. Usa-me. E aí ele fala, abre tua boca, então eu tô vindo aqui abrir a boca. O convite, né, pra estar num podcast, é um convite de abrir a boca. Sim. Então é a resposta, meninos. Olha aí, olha aí. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Uau. E aí? Uau. Forte, né? Forte. Eu tô aqui muito edificado, fui muito edificado hoje, de verdade. Amém. Com tudo que a gente tá conversando aqui hoje. Eu acho que você pode perguntar Posso puxar? pra ela. Cara, a gente tá conectado hoje, irmão. Caraca. Eu acho que você pode perguntar pra ela aquela pergunta. Então, aqui a gente acredita que a gente sempre chega de um jeito. E Que medo. E de tudo que a gente falou aqui, né, tudo que foi colocado aqui na pauta, ou os assuntos que foram introduzidos aqui na conversa, a gente sai daqui melhor do que a gente chegou. Sim. Então, de tudo que a gente falou, né, ele falou, eu falei, você falou, a gente trouxe vários temas aqui, o que para você ficou mais forte? Ou o que você pode deixar para as pessoas que estão nos assistindo como uma mensagem para ela levar ou implementar assim que você falar, ou amanhã ou depois, enfim. O que queima aí dentro de você que você precisa falar? 2 coisas.
Pra quem tá ouvindo, que assim... Vou olhar pra câmera. Então olha, pode olhar. Acende a fagulha, Vou olhar pra câmera e vou falar 2 coisas muito importantes. Se você não acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João. E fala pra Deus te revelar se é ou não. E se ele não te revelar, tá tudo bem. A segunda coisa se Deus te manda fazer alguma coisa, não seja orgulhoso ou orgulhosa a ponto de não deixar o fluir de Deus na sua vida. Uau. E aí? Eu não tenho nada mais a acrescentar. Eu acho que, caramba... E nossos apoiadores? Pois é, vamos fazer um agradecimento especial para eles, mas, cara, não tem outra palavra a dizer, te agradecer por ter vindo aqui, de verdade. Eu primeiro glorifico a Deus pela tua vida. Amém. E agradeço a oportunidade que Ele nos deu, né, desse bate-papo aqui, de ouvir um pouquinho da tua história. Eu tenho certeza que não é o nosso primeiro bate-papo, viu? Na verdade, não é o nosso último bate-papo, é só o nosso primeiro. Excelente. Trouxe vários insights pra gente, irmão. Sim, ela já faz parte disso. Vou mandar um boleto, hein? Rapaz, deixou umas dicas preciosas mas aqui. Mas eu creio que isso é muito resposta de Deus até. Resposta não pra gente, porque nós somos canal também. Exatamente. Exato. É resposta para muitas outras vidas, e se a gente está tendo a oportunidade de amplificar a tua voz, eu sou grato a Deus por isso, porque a gente, quem somos nós, afinal das contas, né? Um fanfarrão aqui, o outro aqui que fica mais calado. Quem somos nós, né? Mas Deus, Deus é que conecta, Ele é que faz. É o perfil, cara. Faz parte, Então, assim, é a soma. Desde que você chegou aqui, realmente, eu acho que assim, para quem está ouvindo a gente, que se teve alguma coisa que, em algum pedaço dessa história que a gente, né, conversou aqui, porque a gente conversou sobre várias coisas, sobre negócio, empreendedorismo, sobre dramas familiares, sobre Deus, sobre dramas com Deus, né, porque a gente às vezes tem os nossos dramas pessoais ali com Deus, nossa relação com Deus. Volta e ouve de novo, porque Deus quer falar com você de alguma forma. Ele tá buscando esse caminho. E pode me mandar mensagem, eu respondo. Pra te achar nas redes sociais, como é que é? Fala aí, deixa o teu arroba Rebeca aí. Bravos. Boa. Bravos com 2 S. 2 S? Inclusive, o meu pai, né, quando ele faleceu, eu respondi mais de 4.000 mensagens. Uau. Caraca. Porque eu falava assim, meu pai teria respondido as pessoas. Uau. De vez em quando, o Instagram bugou. Teve mensagem que eu não recebi a notificação. E aí, às vezes, eu respondo o story da pessoa e aí aparece a notificação. Sinto muito. Aí é um susto quando eu leio as mensagens de... Lá atrás. Aí eu fico assim... Aí eu agradeço. Mas eu respondi todas as mensagens que chegaram pra mim. Foram, acho que, 6 dias. Dia e noite respondendo mensagem, agradecendo, lendo. Uau. É isso. Que Deus continue te usando, minha irmã. Exatamente. E vamos nos encontrar por aí. É isso aí. Nesse trajeto, nessa caminhada aí. Bora que eu boro. Bora que eu boro. É isso aí. E aí, então se você gostou desse episódio, então, cara, isso aqui não pode ficar parado, não pode ficar travado aí na tua tela. Então, clica no sininho aí, compartilha pra quem você pensou aí que precisa ouvir essa história. Aproveita e segue a gente no Instagram, no TikTok. Todo dia sai um corte do episódio da semana anterior. Então você não vai ficar sem conteúdo de jeito nenhum. A gente está aqui para isso, para levar uma palavra de edificação na tua vida. Você agora está tendo a oportunidade de transbordar na vida de alguém. É isso. Então pega esse link aqui que você acabou de ouvir no Spotify, no YouTube, no Instagram e compartilha com 1 ou 2 pessoas no mínimo. Exatamente. E transborda. Seja canal de bênção você também. E segue a gente nas redes sociais. É isso aí. Muito obrigado, Rebeca. Então, espero, cara, sem palavras, por esse teu testemunho. E vamos caminhar junto, que tá só começando e temos muitos projetos em comum, hein? É isso aí. Beleza? Então, gente, fica com Deus e até o próximo episódio. Tchau. Valeu.